Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então hoje eu vim falar sobre o livro do Jurassic Park e depois eu vou comparar com o filme e com o livro, certo? Bom, então o Jurassic Park é esse livro simplesmente fantástico que eu super recomendo pra vocês, então já começo o vídeo falando isso. É um livro grande. Quando eu soube que existia esse livro, eu não esperava que ele fosse tão grande assim. Ele tem mais de 500 páginas, mas eu o li super rápido. Ele tem uma coisa meio Stephen King, o Michael Crichton, que ele demora a construir um ambiente, construir os personagens, mas isso assim, de uma forma que não é chata. Então, as 200 primeiras páginas do livro, elas são mais construção de personagens e ambientes, mas quando o bicho pega, gente, quando a ação nesse livro que começa, você para. Eu parava porque assim, eu estava cansado e eu precisava dormir, porque a vontade era de ler isso aqui de uma vez. É muito, muito bacana. Bom, então eu vou contar a premissa do livro, que é a mesma do filme. Ah, o livro, então, ele é uma grande crítica à evolução da biogenética e como ela tem sido usada para ganhar dinheiro e não só para o conhecimento humano. Essa é a grande crítica aqui do livro. E ela vai ser envolvida, então, na teoria do caos. Vou explicar como é isso. O livro vai começar explicando o que é a InGen. Vou colocar o nome aqui, que é essa empresa que eles então resolveram usar a biotecnologia de uma forma lucrativa. E ele explica, então o Michael Crichton vai explicar isso bem rapidamente, e aí ele vai cortar para uma cena em que a gente está ali no litoral da Costa Rica e alguns acidentes têm acontecido. Então um cara que estava trabalhando numa ilha a alguns quilômetros da Costa Rica chega no hospital e alguns trabalhadores que estão com ele falam que ele caiu ali numa instalação, mas a médica reconhece aquilo como uma mordida de animal, só que todo mundo ali fica calado. Claro que assim, a gente já sabe do que se trata o animal, mas é um mistério. Tem também alguns casos de alguns lagartos que estão entrando dentro da casa das pessoas e matando bebês, porque esses lagartos vivem em bando e eles acabam ali comendo as pessoas, e é uma coisa meio, sabe, pesada a cena. Tem uma cena aqui que ela não tá no primeiro filme, ela tá no segundo filme, que é o da menininha, que ela alimenta ali os comps, né, que chama aqueles dinossauros bem pequenininhos, e que eles começam a atacá-la. Isso tem aqui na cena desse livro. Mas tá, então tem esses casos, e aí o Michael Crichton tem um corte. Esse, então, chamado John Hammond, esse cara é muito rico, e juntamente com um cara chamado Gennaro, que investiu dinheiro nessa ilha, que é da propriedade do John Hammond, resolveram criar um zoológico de dinossauros. Então eles acharam que isso ia lucrar muito, e esses dinossauros, então, são uma evolução da biogenética, dessa tecnologia de ponta que eles estão criando. Como é isso? Como eles conseguem criar esses dinossauros? Além de alguns DNAs que são tirados dos fósseis dos dinossauros, eles viram que o âmbar prendia alguns mosquitos de muito tempo atrás, e esses mosquitos chupavam sangue desses animais já extintos há milhares de anos. E dali também eles puxam alguns dados de DNA, e mais uns computadores avançados eles conseguiram criar o DNA completo para se fazer dinossauros. Essa ilha, então, o John Hammond, que é o dono, ele tá esperando que vai ser assim super bacana, que todo mundo vai querer ir nessa ilha. Vai ser um super zoológico de dinossauros e ele vai ganhar muito dinheiro com isso.
Só que antes dele abrir essa ilha para o público, ela precisa ser fiscalizada por alguns especialistas. E o que seriam os especialistas, né, que vão para essa ilha? Aqui a gente tem o Alan Grant e a Ellie Sattler. A Ellie Sattler, ela é assistente do Alan Grant, ele é um grande paleontólogo, que ele trabalha ali então em Montana, em escavações, e ele é convidado então a ir para essa ilha. Só que antes dele ir para a ilha, ele não sabe do que se trata essa viagem, só tipo assim, vamos dar muito dinheiro para você vir aqui para essa ilha. O Hammond também chama o Malcolm, que é um matemático, que ele pediu conselhos sobre o que ele achava da construção desse zoológico para dinossauros, esse parque jurássico. O Malcolm escreve um relatório sobre a teoria do caos e manda para o Hammond. Só que o Hammond meio que fala I don't care e acaba construindo o parque. O que seria a teoria do caos? A teoria do caos, ela fala que o ser humano, ele tenta controlar sistemas complexos, e é impossível controlar sistemas complexos. O que seriam sistemas complexos? São seres vivos, porque mesmo você criando aquilo, você brincando de Deus, aqueles seres vivos, eles têm vida própria, eles têm seus instintos. Então não adianta você querer que eles, vão na direção que você deseja. Eles são seres vivos, então eles vão comportar da forma como eles quiserem. É basicamente isso, da forma mais simples, essa teoria do caos. Porque ela tá distribuída em todo o livro, é o Malcolm falando, isso aqui vai dar merda. E acaba dando, assim. Mesmo se você não conhece a história, gente, é um livro de aventura. Então, dá merda. E é basicamente isso. Então, além do Malcolm, do Gennaro, que é o que investiu o dinheiro, dos paleontólogos, o Hammond acaba também chamando os sobrinhos dele, que é o Timmy, que tem 11 anos, e a Lexi, que tem 7 ou 8 anos. O que é diferente do filme, né? No filme a menina é mais velha. E a menina aqui sabe mexer em computadores e o menino é viciado em dinossauros. Aqui é o menino que é viciado em dinossauros e sabe mexer em computadores. A menina, ela tem 8 anos, então ela não sabe praticamente nada. E eu concordo com algumas resenhas que eu vi que a menina só serve pra gritar e atrair os dinossauros pra eles. E tem umas horas que ela irrita a gente, porque eles meio... Vou dar um exemplo, assim, básico. Eles estão ali correndo, né? Ou então eles estão numa situação muito grave e ela fala assim, eu tô com muita fome, eu não quero sair daqui. Se eu fosse uma pessoa muito estressada, eu acho que falar assim... Então fica aí e vá ser comida pelos dinossauros, querida. Eu vou fugir. Sabe? Então ela irrita algumas horas no livro. Mas então esse povo vai pra essa ilha. Juntamente com eles, olha, eu tava quase esquecendo. Vai também o Nedry, que ele é um cara que meio que arrumou ali o sistema de computadores do parque. O sistema de computador, ele liga tudo. Então, segurança, as luzes, é tudo ligado nesse computador. E ele meio que deu muitos bugs assim no computador e esse Nedry precisa voltar para a ilha para consertar. Só que esse Nedry meio que foi comprado por uma companhia de biotecnologia concorrente à InGen, que é a que está investindo no parque do Hammond. Então o Nedry vai lá meio que para capturar alguns embriões de dinossauros que eles estão criando, para que então exista uma competição, né, entre essa outra empresa e a InGen. Só que meio que não dá certo. Você tem que ler o livro pra saber. Ou ver o filme. No filme acontece a mesma coisa com o Nedry. E por que dá merda? Porque um belo dia, o Nedry, exatamente ele, desliga o sistema de segurança para conseguir pegar esses embriões na sala de fertilização. Só que ele esqueceu que quando ele desliga o sistema, desliga tudo. Então os dinossauros aqui não eram só herbívoros, eles também são carnívoros. Alguns, por exemplo, o Tiranossauro Rex, que é gigante, e os Velociraptors. E aí o que acontece? Quando desliga tudo, esses dinossauros ficavam presos, tinha uma cerca elétrica protegendo, e desliga tudo e esses dinossauros acabam fugindo. E é a partir daí que o livro então começa a dar, né, vira um pandemônio, gente. Essas pessoas, eles passam por muitos perrengues,
Eu simplesmente adorei o livro, eu preferi o livro do que o filme. Só que, assim, se você ler o livro, você vai ver que o Steven Spielberg pegou algumas características do livro aqui, mas ele não colocou nesse filme, mas ele colocou nos outros filmes. Então, por exemplo, tem uma hora aqui que tem no segundo filme, que é que o povo tá meio que numa caverna, que é atrás de uma cachoeira, e o Rex só põe o focinho dele e começa a lamber as pessoas. Isso tem no segundo filme, tem aqui no primeiro livro. Nesse livro tem a parte da gaiola dos pterodáctilos. Isso só tem no terceiro filme. E ele não colocou no primeiro filme, mas tem aqui no livro. Então, assim, você vê características que foram espalhadas na trilogia, na primeira trilogia, né? Porque agora nós temos o quarto filme. E assim, tem cenas muito, muito boas que eu queria que ele tivesse colocado no filme, mas não tem em nenhum dos filmes. Uma delas, pessoal, que é uma das minhas favoritas, é a hora que o T-Rex entra na água e para perseguir o barco onde o povo tá. Então, tem uma hora ali, uma hora X, em que eles se veem num bote, porque eles estão perdidos ali, porque o Tiranossauro acabou de derrubar o carrinho onde eles estavam, né? E eles estão perdidos ali no meio do parque, e eles perceberam que eles pegando esse bote e descendo o rio, eles iam chegar lá na sala de controle, que é onde está todo mundo protegido, digamos assim. E aí o T-Rex tá dormindo, eles pegam um bote e começam a ir pelo rio. Só que o T-Rex acorda. E aí a menina, como sempre, acaba gritando. E aí o T-Rex meio que começa a ir em direção a eles. E ela fala assim, mas dinossauros não sabem nadar. E aí o Timmy, que conhece muito sobre dinossauros, ele vira pra ela... Sua idiota, é claro que eles sabem nadar. Os répteis todos sabem nadar. e assim, é uma... Gente, que cena desesperadora, porque tem o Rex começa a entrar na água, e aí tem uma hora que ele vai e ele mergulha, e você fala assim, fudeu. E você precisa ler o livro pra saber o que acontece. Muito, muito bacana. Tem uma hora em que Ellie e Sattler, né, eles acabam se separando por um motivo X, e ela tem que atrair os Velociraptors. Ela sabe que os dois meninos e o Alan Grant, estão os três juntos, estão indo pra sala de controle. Só que a sala de controle tem raptores lá. E ela tá num outro alojamento lá do parque, e ela tem que atrair esses raptores pra onde ela tá. E ela tá com o Malcolm e com algumas outras pessoas. Só que quando ela tá atraindo esses raptores pra ela, acaba que tem dois raptores em cima do telhado onde eles estavam. E ela tá ali de fora e ela não percebe. E tem uma hora que ela sobe ali no telhado e os Velociraptors vêm pra ela. E, ai, gente, que cena tensa, que ela tem que pular na piscina. Uma cena... É muito incrível. As cenas de perseguição dos dinossauros aqui são, assim, de você ficar sem fôlego. É muito, muito bem escrito, gente. Que livro bom. Eu sou viciado já, eu sou suspeito de falar, mas eu simplesmente amei o livro. Cenas em que o Malcolm explica a teoria do caos e que ele pega ali ele fica falando coisas mais técnicas, é meio chatinha, mas logo as pessoas ao redor dele falam assim, a gente não entende o que você está falando, e ele explica de uma forma mais didática, e aí fica melhor. Mas, gente, livro incrível, incrível. Uma das diferenças que eu preferi no filme do que no livro é a parte da cozinha, em que os Velociraptors perseguem os dois meninos. Eu achei a cena do filme melhor do que a do livro. Apesar de que a do livro também é muito tensa, assim, porque ela é no escuro. Não é igual na cozinha, que os meninos veem os Velociraptors. Envolve que, eu não quero contar muito, mas... Sabe aquele... Eu não lembro... Quem assistiu o filme deve lembrar que os meninos têm aquele óculos de visão noturna. E eles estão ali na cozinha super escuro e o Velociraptor tá farejando pra ver se encontra os meninos. E aí o Timmy ele coloca vários bifes pra distrair o Velociraptor, porque ele tá perto do refrigerador. E ele tá observando o Raptor chegando perto deles com night goggles, aqueles... óculos de visão noturna.
E assim, gente do céu, que cena tensa. É uma das coisas que eu amei nesse livro. Ele tem muitas cenas que são de perder o fôlego, são breathtaking. É uma coisa que você não consegue parar enquanto você não vê aquela cena acabar. E eu acho assim, que autores que fazem você sentir assim na leitura são incríveis, né? E uma das outras cenas que eu gostei muito é a parte... Não vou contar muita coisa pra não ser spoiler, mas a hora em que o Grant fala pra Ellie ficar falando no comunicador enquanto ele aplica o veneno nos ovos. E é só isso que eu vou falar. Se você leu o livro, você sabe do que eu tô falando. Essa cena não tem no filme, e é uma cena que eu fico muito triste não ter no filme, porque é uma cena muito boa. O final do livro é diferente do filme, então se preparem se você for embarcar no livro, porque é diferente. Algumas pessoas morrem aqui que elas não morrem no filme. E falaram que é porque o filme tem essa pegada mais família, entretenimento. O livro não, gente. O livro, ele é simplesmente, são dinossauros, eles são carnívoros, são selvagens, e eles estão vindo pra comer as pessoas e porem as tripas delas pra fora. Aqui tem muita tripa voando, gente, sério. Esse livro aqui tem muito assim, e o intestino dele tava pra fora. Tem muito disso aqui. O Michael Crichton amava intestinos. E é incrível, assim, então são cenas que não tem no filme. O filme é realmente mais família. E é simplesmente, assim, super recomendável. O final tem um super cliffhanger, então eu acho que o final ele ajuda aos produtores dos filmes a poderem criar o que eles quiserem mais pra frente, porque o final, como eu disse, é diferente do filme. E é isso, pessoal. Eu realmente espero que vocês deem uma chance pra Jurassic Park. Se você ainda não tá afim de ler um livro de 500 páginas, e se você ainda não assistiu o filme, assiste o filme. É um bom filme. Eu sou muito apaixonado por dinossauros, então eu sou suspeito de falar. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, de se inscrever caso você não esteja inscrito. Compartilhar o vídeo também. Comenta aí se você leu o livro, assistiu o filme. Me fale também algumas diferenças que talvez eu tenha esquecido de mencionar. Ponha só o spoiler na frente do comentário, tá? Para as pessoas, se as pessoas não quiserem pegar spoiler. E também dê like na page do Facebook, caso você ainda não tenha ido lá. Então é isso, pessoal. Até mais.